voltou depois de uma semana de gripe, ele voltou e ele esteve lá para conferir a atividade. Bora assistir. O treino aberto de hoje revelou boas notícias para Dorival Júnior. Trabalho forte, puxado e intenso, como nesse desafio de 2 contra 2. Teve até susto quando o volante Charles, caído, precisou de atendimento. O importante é que o departamento médico está vazio na volta das férias de meio de ano. Praticamente nós não temos nenhum jogador no departamento médico, né? Então isso é importantíssimo. Com a competição em andamento é muito difícil, que são muitos jogos. O Corinthians volta a campo para valer, disputando 3 pontos, não no próximo domingo e sim no outro, dia 13 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Mas até lá precisa consertar, ajeitar muita coisa, dentro e fora das 4 linhas. Memphis Depay voltou com a corda toda. Recebeu direito de imagem atrasado. A premiação do Paulista fica para depois. Treinou com apetite nessa segundona. Rodrigo Garro é um caso à parte na questão física, para sempre. As dores no joelho estão controladas, por enquanto. A lesão dele é uma lesão que com o tratamento ela não vai sumir. A gente controla, a gente dosa a carga, a gente dá força para a musculatura, a gente faz os preventivos para justamente deixar ele confortável, sem dor, para ele estar atuando e treinando. Quem não pertence mais ao bando de loucos é o Igor Coronado, que entrou em acordo com a diretoria do Corinthians e deu linha na pipa. Já o artilheiro da equipe, Yuri Alberto, pintou no gramado, trabalhou em separado, é verdade, nessa manhã. É a tal fase de transição. Lógico que cada atleta tem um organismo diferente, tem uma resposta diferente, e isso inclui o Yuri. É um atleta que se cuida, que vocês também acompanhando, independente de estar de férias, ele se cuida muito. Vocês puderam ver hoje, foi uma surpresa, ele já está no campo, então ele já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque ainda os trabalhos estão com restrições, mas posso garantir para vocês que o retorno dele vai ser antes do esperado. Mas dá pra gente cravar que ele volta antes do derby de oitavas de final, jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? O que eu vou frisar para você é que a gente tem profissionais bastante capacitados, investimos em estrutura e a gente vai fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri num jogo tão importante quanto é o derby. Eu espero que sim. Beleza, que legal, né? O Corinthians está tendo aí essa movimentação, vai ter jogo importante, depois a gente vai fazer uma cobertura completa do jogaço importante. Mas vamos falar, Garrafa? Não vamos falar? Vamos falar do Memphis também, vamos falar de toda a situação do Coringão. Fala, Garrafa. Então, quanto ao Memphis, é claro que ele tem o direito de fazer as exigências que estão em contrato. Ele e o Corinthians, mas ele e o Corinthians precisam estar alinhados se vai atrasar ou se uma nova data será feita. Acho que isso é importante para a sequência do trabalho, para não ficar coisa para trás. Porque a prioridade nesse momento tem que ser o Corinthians também. A boa notícia, o Yuri, que não é nenhuma novidade, ele já vinha fazendo esse trabalho de recuperação nas férias. Nossa, que Yuri beleza. É muito comprometido, ele tinha praticamente tudo certo para ser convocado para a última data FIFA, mas aconteceu contusão. Da contusão e ele não vacilou nesse período, porque o Corinthians tem um jogo muito grande logo na volta das atividades, na retomada, que é o confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, é um cara sério, torço demais pelo Yuri, desde lá de trás. Ótimo. Quando ele sofreu muitas críticas, deu a volta por cima, é peça importante. Se recuperou em tempo recorde, acho, hein? Já tinha sido assim numa outra lesão, Michele. Ele tem essa característica, mas se não é jogador que se empenha, jogador que leva a sério, que nem o Rafinha falando aí, você viu, né, a declaração do Rafinha sobre férias? A gente estava querendo férias. Então quer dizer que ano que vem não vai ter Copa do Mundo? Não vai querer disputar a Copa do Mundo? Não, tem que ser profissional. Então o Yuri entregou a parcela de sacrifício dele e a torcida é que ele esteja em campo contra o Palmeiras. Ótimas notícias para o Corinthians. É a determinação de Yuri que fez ele acelerar o seu processo de recuperação. Agora, o Dorival vai ter que armar o time para a sequência da temporada, Michele. O Memphis
Isso é uma sensibilidade de boleiro. Sensibilidade de boleiro. Tá. Acho que o Memphis com o Dorival, não sei não. Eu também tô achando. Peraí, daqui a pouco o Miller continua falando mais dessa sensibilidade. Memphis? Ou é do Memphis com a falta de salário? Não, eu estou dizendo da minha sensibilidade. Não é uma informação, é uma sensibilidade de boleiro. Que eu acho que o Memphis, se ele não acelerar o seu jogo na dinâmica, com o Dorival ele não joga. Já pensou pôr ele no banco? Sábado rolou mais uma edição da já tradicional campanha de doação Sangue Tricolor. Nesse ano, o embaixador da iniciativa Palmeiras, no jogo contra o Chelsea, a maioria disse que é o Piquerez, concordou aqui com os meninos. 55% dos votos. Gazeta Esportiva encerra por aqui. Valeu, Miller. Muito obrigada, Garrafa. O que eu sempre falo, o pessoal que acompanha o podcast de mão sabe, quando tem 2 ou 3 clubes ao mesmo tempo atrás do mesmo jogador, é o empresário que está oferecendo, pessoal. É o empresário que está oferecendo. Exatamente. Então, se o valor é 7, eu acredito que seja especulado, hein? Porque o Sporting vai aceitar perder 1 milhão de investimento. 8, né? Pagou 8. Os números desse Biel, os números de grana dele, são espetaculares, né? O Bahia pagou 9 milhões para o Fluminense. Quando contratou, foi 9? Foi isso mesmo? 9 milhões. 1 milhão e 600 mil euros. 9 milhões e meio pagou para o Fluminense. E vendeu por 48 milhões para o Sport por 70%. Ou seja, o valor da negociação foi em torno de 68, 70 milhões. Foi a maior negociação da história do Bahia e a maior negociação da SAF do City lá nos Baianos. E se você pegar o desempenho dele por temporada, em número de gols, é um negócio ridículo. Não que o jogador seja só gols marcados, até porque ele é um atacante de lado, ele não é um centroavante. Mas nessa temporada ele não fez nenhum. Na temporada passada ele fez 6. Na temporada 23, ele fez 11. Foi o máximo que ele já fez na carreira. 5 na Série A, 3 no Baiano e 3 na Copa do Brasil. Foi o máximo que ele já fez na carreira, 11. Depois, em 22, ele fez 5. E quando ele começou, porque ele tem 24 anos de idade, em 21, ele fez 5 também. 1 no Campeonato Brasileiro, 1 no Carioca, 1 na Libertadores, 1 na Copa do Brasil e 1 na fase final do Carioca. Então, o máximo que ele já fez na carreira foi 11 gols. O Yuri Alberto fez quanto? 40 ano passado? Sei lá quantos? 50? Não lembro quantos. 30 e poucos. Na 30 verdade, gols. O bobo da história foi o Sporting, né? Que acreditou e investiu 8 milhões de euros num jogador que não se adaptou no Sporting. Não estamos falando de Alemanha, de Itália, de Inglaterra. Não estamos falando de Portugal. Portugal você tem... O portuguesão lá tem 4 times lá. O resto... É Benfica, o Sporting e o outro lá. E o Porto. Tem 3 times no país. É o tipo de jogador, e vou dizer, viu, Belo? É o tipo de jogador que, se vier para o futebol brasileiro, vai ser um jogador top aí. Eu coloquei, como eu falei, eu coloquei no X, né? Se ele vale 7 milhões. Daí eu tava lendo as respostas. Cara, tem um aqui, ó. Moro em Portugal. Rafael LH Júnior. Moro em Portugal e te digo, esse gajo é nível Cleison. Enfim, não deu certo lá. Na verdade, o tontão da história foi o Sporting, que deve estar querendo recuperar pelo menos parte do investimento aí. Mas é um jogador que, se chegar aqui no futebol brasileiro, pode ser top aí. Tá aí um grande exemplo, o nosso Arrasca. O Arrasca. Não, mas não vai comparar o Biel com a Arrascaeta. Não tô comparando o jogador. E eu caí nessa, que comparei com a Arrascaeta foi o Coronado. Não, eu não estou comparando jogadores, eu estou comparando situações. O Arrascaeta aqui no futebol brasileiro deita, sobra. Só que é um cara que está com 30 anos e nunca jogou na Europa. E ontem sumiu. Ou seja, pro futebol brasileiro, o Arrasca é top. Esse Biel, se vier pro Brasil, pode ser top também. Mas ele não era top nem no Brasil. E ele tem 24 anos. Você fala, nossa, aqui é um moleque de 19, de 18. Não, ele tem a idade do Yuri Alberto, velho.
mas... Nunca fez nada na carreira. Enfim, ainda acho É que aqui no empresário, Brasil É ele pode empresário. ser... Cuidado, pessoal. Empresário. É que nem o lateral direito lá. O próprio lateral direito, eu não lembro o nome lá que o Corinthians foi atrás. Pastor. Ele falou numa entrevista assim: meu nome foi jogado no Corinthians. Ele usou essa expressão. Meu nome foi jogado no Corinthians. Ou seja, empresário. É tudo empresário, velho. É tudo empresário. Não é o Corinthians que vai atrás, é empresário. Empresário que coloca o nome do jogador lá e fala: ó, meu jogador quer jogar aqui. Ele ama o Corinthians, ele é apaixonado pelo Corinthians. O cara quer lascar um dinheirinho do clube. Bom dia, Marco Belo. Vai Corinthians para todos aí. Marco Belo, meu nome é Alain, sou do Grajaú. Já te conheci lá Já tive um bate-papo com você lá no Taboão da Serra, junto com o Almi Jorge, faz muito tempo atrás. Gostaria de saber, Marco Belo, se é verdade sobre a contratação, se o Corinthians está interessado, né, no Biel, que jogou no Bahia. Você acha que vai dar certo ou não? Essa é a certeza. Diz que o Corinthians vai comprar algumas porcentagens dele, do jogador, para poder vir. Isso é verídico? Valeu, amigo. Obrigado. Estamos falando disso. Me viu lá em Taboão da Serra com o grande Valmir Jorge, que trabalhou na Transamérica durante quanto tempo. Pretão hoje está no canal Gold. O Valmir Jorge, o Pretão. Mora lá no Taboão da Serra. Não sei se ele mora ainda lá, porque agora ele ficou rico, mas ele morava no Taboão da Serra. Eu ia lá de vez em quando tomar umas brejas quando eu bebia ainda. O Rafael Henrique, o Garro com 26 anos tinha feito uma temporada boa no Talheres. Rafael Henrique, tem seu ponto, Rafael Henrique. Tem seu ponto. Então vamos pagar 7 milhões de euros no Biel aí, então. Vamos ver o que rola. O time que não tem 3 milhões para pagar o Profut. Cogitar o Biel evidencia a incapacidade do clube escancar o quanto estamos distantes dos melhores times do país, há anos-luz dos europeus. Whitson Fernandes. Belo, você nem conhece o cara, só que da Bahia ele jogava muito no enfrentamento, ganha quase todas. Maurício Corintiano. Não é o que falam. Não é o que falam, Maurício Corintiano. Não, mas no enfrentamento contra o Flu de Feira de Santana. Ganhava quase todas. E ele é baixinho, né? Todo respeito aí, Feira de Santana, tamo junto. Bonfim, Jaguarari, conhece toda a região ali, mas no enfrentamento no Campeonato Baiano? Fuja desse Biel, vira nada, ciscador, Wesley mais velhos. Empresários deitam no Corinthians, fazem o pé de meia. Alberto Bonfim. O Macamelo, bom dia, tudo que precisamos. Deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Daqui a pouco tem coletiva de imprensa, meio-dia, do preparador físico do Corinthians, o Celso Rezende. Falaram que o Memphis não vinha? Mas quem falaram? Falaram. Esses jornalistas, imprensa aí, essa imprensa marrom. Eu falei que ele viria sim. Aliás, eu acredito que não deve nem ter passado pela cabeça dele não vir. O Yuri é o único que está em transição, tá, pessoal? Raniel e o Gustavo Henrique estão treinando normalmente. O único que está em transição é o Yuri Alberto, é o único. Tá? Aí a foto bonita do Dorival. Fotos da agência Corinthians, do treino de ontem. O Memphis. Teve uma galera que mostrou uma foto do Memphis com uma tatuagem dele subindo na bola e falou: olha, ele tá tão feliz que ele fez a tatuagem subindo na bola. Não, essa tatuagem é velha, pessoal. Tem tanta fake news na internet, mas tanta fake news na internet, que até isso os caras inventam. Tatuagem ele fez logo que terminou o Paulista. O Angilério, Garro. Outro que falaram que não ia voltar. Gustavo Henrique já tá ok, ó. E olha ó aqui o joelho. Coitado do Gustavo Henrique. Meu joelho tem esse furo também. Olha que foto legal. Do Carrijo. Da hora. Olha o outro ídolo seu. Héctor Hernandes. Esse é bonito, hein?